gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos começar a nossa quarta-feira com o nosso café com revelações. Vamos ver o que precisa ser revelado de forma urgente e importante na sua vida. Trouxe duas opções diferentes. Opção número 1, coraçãozinho de quartzo aventurina com o tarô de mangá tradicional. E opção número 2, coraçãozinho de quartzo verde com o tarô da harmonia do samba. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com o oráculo do povo cigano. Vamos ver o que precisa ser revelado para você hoje. Raposa, eita, vamos lá. A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ser clones dos mesmos. Olha, gente, embora, né, a carta da raposa no baralho cigano, ela traz essa vibe, né, da astúcia, digamos assim, né, uma vibe meio stalker, uma vibe tipo assim, seja estratégico, seja estratégica, né. Essa mensagem aqui embaixo, ela está me remetendo a uma sensação de traição, entendeu? Tipo assim, circunstâncias traiçoeiras no seu momento que você não pode se deixar levar, né? Então, para mim aqui fala o seguinte: olha, não sei o que está passando, mas seja fiel e seja leal a quem merece, entendeu? Porque existe alguma coisa aqui que por vaidade, egoísmo e malícia pode tentar virar a sua cabeça contra alguma coisa que é segura. Sabe aquela vibe tipo assim, não troque o certo pelo duvidoso? Gente, tá muito forte essa mensagem pra mim. É sobre você não trocar o certo pelo duvidoso. Principalmente em momentos de vaidade, né? Aquela vibe tipo assim, ai, eu vou ser desleal com essa pessoa porque tem outra pessoa me elogiando, essa pessoa não me elogia. Só que assim, quando a pessoa é movida por isso, ela não está analisando tudo, né? Ela está se movendo pela vaidade dela, pelo egoísmo, pensando só nela e não no que ela vai causar no outro, né? E ela pode ainda fazer coisas que ela condena nos outros, mas quando ela faz, ela percebe assim, caramba, eu posso fazer, os outros não, né? E isso também é mais um sinal egoísta. Então aqui fala o seguinte: cuidado com coisas sedutoras demais, entendeu? Com circunstâncias que trazem essa vibe sedutora em excesso, que podem causar traições e deslealdades com quem não merece, apesar de tudo. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu serei uma pessoa leal, tá bom? Para mim, essa mensagem fala de lealdade e pode falar, né, de você ter oportunidades de ser desleal e que não está valendo a pena trocar o certo pelo duvidoso agora, né? Vamos lá, opção número 1, coraçãozinho de quartzo aventurina com o tarô de mangá tradicional. Vamos entender aqui. O que precisa ser revelado para você hoje? Eu tô tentando lembrar de uma outra frase, gente, que é tipo essa de não troque o certo pelo duvidoso. É tipo, não troque uma vida por um momento? Alguma coisa assim. Eu esqueci agora essa frase, mas tá me vindo algo nesse sentido, tá? Vamos ver. O que precisa ser revelado? Então, gente, aqui vamos para a nossa historinha do dia, né? Já vamos começar com história. A história é o seguinte: tem uma rainha de paus que nesse momento ela percebe o seguinte, que ela precisa botar limite num rei de espadas, entendeu? Por motivos válidos, tá? Alguns motivos aqui são mesmo válidos, são importantes, ou seja, não é o momento dessa rainha de paus ceder agora. Ou então não é para ela ceder tudo agora, de forma muito aberta, muito intensa, entendeu?
Então, essa rainha de paus, ela tem algo a perder na questão pessoal dela, que se ela abrir esse espaço, né, esse rei de espadas pode invadir esse espaço de um jeito que ele prejudica a rainha de paus, entendeu? De um jeito que ele traz problema para ela. E aqui não tem cartas maldosas, porém tem a ver com o contexto. Pelo jeito aqui tem a ver com o contexto social, entendeu? Deixa eu ver como é que eu posso dar um exemplo. Vamos supor que o rei de espadas, ele quer ficar escondido com a rainha de paus, por exemplo. Só que nisso, a rainha de paus, ela se ferra mais do que ele, entendeu? E aí ela percebe o seguinte, por mais que exista um poder de sedução aqui, né? Eu não posso ceder porque quem vai se ferrar mais depois sou eu. A pessoa, ela não vai ter o mesmo prejuízo do que eu. Só que para ela enxergar isso, ela precisa ter muita maturidade. Ela precisa ter muita responsabilidade, né? E o rei de espadas, ele está tendo que lidar com alguma situação meio miserável aqui com esses 5 de ouros, né? Como se ele tivesse que estar lidando com alguns momentos difíceis, mas isso tem a ver com a vida dele, com as escolhas dele. Isso não tem a ver com a rainha de paus. Então é como se a rainha de paus às vezes percebesse assim, eu tô vendo que esse rei de espadas quer a minha ajuda, mas eu não posso ajudá-lo porque isso é um problema dele, é uma questão dele, eu não posso interferir desse jeito na vida dele não, porque eu tenho mais a perder. E se eu interferir na vida dele desse jeito que as coisas estão, ele vai continuar fazendo algumas escolhas miseráveis aqui que não são bacanas, entendeu? Deixa eu ver um pouco mais. Pelo jeito você é uma dessas duas pessoas, né? Vamos ver um pouco mais sobre essas circunstâncias aqui dessa dupla. Gente, aqui eu vejo duas coisas. Ou um corte precisa acontecer entre essas duas pessoas, tá? Ou então, a rainha de paus pode falar com esse rei de espada, mas de uma forma que não seja muito íntima, entendeu? De uma forma que não seja por circunstâncias traiçoeiras. Porque aqui tem algo que o rei de espadas está pensando só nele e que a rainha de paus sabe que ela não pode aceitar desse jeito que ele quer, né? Que isso não é bacana para ela. E que ela vai ter mais prejuízo nessa história. Então, existe aqui duas pessoas amadurecendo e fazendo escolhas difíceis, entendeu? Não são escolhas fáceis. Porque a escolha mais fácil e mais inconsequente seria essas pessoas, né? Se abrirem uma para outra e, sei lá, ficarem ou fazer outras coisas aqui, porque pode não ser só contexto romântico, né? Mas aqui mostra o seguinte, a rainha de paus, ela percebe que isso não vai ser tão legal para ela, e o rei de espadas está na falta, entendeu? Ele está aqui com uma energia de prejuízo na vida dele, que a rainha de paus não tem culpa desse prejuízo, e que ele quer que ela tape esse buraco, entendeu? Ele quer preencher esse vazio emocional com ela. Porém, ela não tem que fazer isso por ele, ela tem que ser ela mesma, né? E se ela estiver se prejudicando fazendo isso, aí que ela não tem que fazer mesmo, entendeu? Então, assim, ou essa relação fica mais leve, com conversas menos íntimas, com menos intimidade aqui, né? Ou então as duas pessoas se cortam mesmo e param de se falar, entendeu? Ou então as duas pessoas realmente não se falam mais, porque as circunstâncias não estão legais. E o rei de espadas, ele tá sendo meio abusadinho aqui, entendeu? Ele tá sendo meio que assim, pensando só na questão dele, porque ele tá fazendo algum tipo de escolha que tá deixando ele muito na falta, tá deixando ele muito sozinho, muito solitário, alguma coisa assim, né? Só que a rainha de paus não tem culpa dessas escolhas que ele tá fazendo, entendeu? Então ela não pode interferir. Ela só pode ser, no máximo, aqui acho que é amiga dele, no máximo, entendeu? Aqui não tá favorável relações mais íntimas entre essas duas pessoas, não. Vamos lá. O que mais que precisa ser revelado aí de forma urgente? Bom, aqui tá falando pra você tomar cuidado, tá?
com alguma Márcia, que ela quer te pedir alguma coisa. Tem alguma mulher aqui que ela quer te pedir alguma coisa que eu sinto que ela não vai cumprir isso bem. Olha só. Eu estou com a impressão que ela está... Como é que eu posso dizer? Essa Márcia aqui, ela tá tendo algum tipo de conduta traiçoeira na vida dela. E eu tô com a impressão que ela sabe disso. Não é algo que ela não saiba, sabe? Não é algo que ela está ingênua. E aqui fala assim, olha, não passe a mão na cabeça dela não, tá? Tem alguma questão aqui que não é pra você passar a mão na cabeça dela, ou então não é pra você se envolver nos problemas dela. Porque ela está tendo alguma atitude traiçoeira aqui que é ruim pra você. Ou você vai ter que dizer um não pra ela, né? Pode ser que você precise negar alguma coisa aqui pra ela, que ela esteja abusando da sua boa vontade, entendeu? Ou então ela está cometendo algum erro na vida dela e ela quer que você passe a mão na cabeça dela. E é que tá falando assim pra você não fazer isso. Senão você vai criar uma monstrinha, entendeu? Deixa eu ver quem é esta Márcia. Nossa. Bom, essa Márcia, né? Pelo jeito, ela está sendo traiçoeira com alguns homens. Olha. Vamos supor assim que essa Márcia, de alguma forma, ela quer que você passe a mão na cabeça dela porque ela está traindo algum homem aqui e ela quer se sentir na razão. Só que nenhuma traição traz uma colheita positiva. Não existe isso no mundo, entendeu? Não existe, de jeito nenhum. Então, o que que acontece? E isso, gente, é uma questão de colheita. Olha a roda da fortuna. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão de colheita, tá? Então, o que que acontece? E claro que envolve certo e errado também, né? Mas não é só isso. Então, o que que acontece? Essa Márcia é como se ela tivesse aqui querendo se aproveitar de dois homens ao mesmo tempo. E aqui mostra que você não vai poder apoiá-la. Porque isso aqui não é legal, ela está sendo meio egoísta. Olha o 9 de ouros. Eu sinto aqui que ela quer se aproveitar de alguma questão material em relação a dois homens diferentes, tá? E aqui mostra que você não pode passar a mão na cabeça dela, porque senão ela vai achar que ela não está fazendo nada errado, só que ela está errando. E, gente, errar é humano, entendeu? Só que é importante aprender com os erros, principalmente na colheita negativa que ela vai ter aqui, tá? Porque essa Márcia, ela vai ter alguma colheita negativa e ela não vai poder se fazer de santa de jeito nenhum. Não tem nada de santidade aqui nesta Márcia. Eu sinto que ela vai te pedir alguma coisa ou ela vai te contar alguma coisa onde ela quer se aproveitar aqui materialmente ou financeiramente dos recursos de dois homens diferentes, meio que enganando eles de alguma forma, né? E ela não está enxergando desse jeito. Então, aqui mostra que, né, ou você vai fazer ela enxergar, ou você vai falar pra ela assim, olha, por mais que você queira fazer isso, eu não acho isso bacana, não apoio, não acho que você tá pensando neles, né, você não tá pensando no que você tá causando neles. Aí, se eles ficam com raiva, você acha que não pode, sabe, umas coisas meio assim? Tem que aprender, viu, com esses hábitos aqui, porque a colheita não será positiva. Vamos lá, o que mais que precisa ser revelado aqui? Olha, gente, aqui nós temos um sinal de prosperidade, tá? E essa prosperidade, ela não vai vir de surpresa, não. Me parece que é alguma coisa que vai dar certo, entendeu? Como se fosse alguma coisa que você tá investindo que tende a dar certo, tende a fluir. Olha só. E aqui parece que tem algum processo mais... Não sei se é independente, mais autônomo da sua parte. Aqui também pode ser um conselho falando pra você assim, olha, tem um caminho aí na sua vida que você já sabe que tende a te trazer prosperidade. E ele envolve exposição. Olha o 6 de paus, né? Ele envolve expor as suas coisas, divulgar, né? O seu trabalho, suas atividades. Envolve aqui divulgação e exposição. Então, se você já tá fazendo isso, provavelmente você vai receber aí uma prosperidade bacana nisso,
tá? E se você não está fazendo, aqui fala o seguinte, olha, seria interessante, né, se você fizesse, seria bom se você buscasse aqui prosperar com essa questão. Deixa eu ver se eu consigo identificar o que é, qual é o caminho aqui. Olha, gente, aqui eu vou te falar. É um caminho da paz, tá? E esse caminho da paz, ele envolve a sua relação com uma outra pessoa. Para quem é casado, envolve seu casamento. Para quem tem parceiros de negócios, envolve seu parceiro ou parceira de negócios, tá? Independente do gênero aqui, olha só. Gente, aqui realmente, olha, tá pedindo fidelidade, turma. Fidelidade, lealdade, entendeu? Ou seja, de alguma forma você pode estar tendo comportamentos que seria melhor você não ter, entendeu? Seria melhor, ou então se você tá sendo desleal numa situação, ou você tá com vontade de ser, porque às vezes você não tá, mas você tá com vontade, né? Aqui fala o seguinte, se resolva primeiro com a situação, depois você faz outra coisa, depois você vive outras coisas novas, entendeu? Porque aqui, gente, tá me falando sobre prosperidade aqui financeira e, né, profissional, de bem-estar, alguma coisa assim. Só que isso envolve uma relação que você tem com uma pessoa. E aqui pede também que você seja, sabe, justo ou justa nesse comportamento. Se você já está sendo, segue adiante, que é um caminho próspero para você e você vai ter provas disso. Mas se você não está sendo... por exemplo, vamos supor assim que você está numa relação com uma pessoa que você está desconfortável nessa relação. Ao invés de olhar para esse desconforto, você começa a querer ficar com outra pessoa e deixar essa pessoa de lado, entendeu? De uma forma que você não caga e não sai da moita, né? E aí, aqui fala o seguinte, olha, se você deixar essa pessoa se enrolando ali sem entender o seu desconforto e sem trabalhar isso ou de alguma forma, né, mexer com isso, tipo, ignorando e fugindo, você vai querer ir para outro lugar, ir para outra relação, ir para outro trabalho, alguma coisa assim, e aí você se enrola com os dois, entendeu? Você fica tão enrolado de um lado, tão enrolado do outro, que as coisas começam a dar errado e você não entende o porquê. Ou que você não consegue mais ter energia para viver tudo e não entende por quê. Porque você está se dividindo de uma forma que não é para você se dividir. É para você escolher um caminho específico aqui nesse momento, entendeu? Isso aqui é coisa do momento, tá? Então parece que você pode estar meio perdido ou perdida para onde ir ou com quem ficar. E aqui fala o seguinte, olha... Escolha uma coisa ou uma pessoa nesse momento e vai buscar se concentrar em resolver o que existe ali. Porque não vai ser bom você evitar um desconforto numa situação para tentar buscar outra e você faz tudo mal resolvido ao mesmo tempo. Isso é que não está favorável hoje, beleza? Vamos aqui então encerrar esta opção com uma mensagem do povo cigano. Vamos lá, carta do jardim. Um novo dia, novas oportunidades, alegrias e novo horizonte. Aproveite este momento, renove-se, invista em você. A vida é movimento, renovação. Aproveite seu potencial, as oportunidades. O que você plantar, colherá. Olha isso, hein? O que você plantar, colherá. E você possui terreno fértil e boas sementes. A ação é somente sua. Então, gente, como eu falei para vocês, não é questão de castigos aqui. É questão de colheitas e consequências, que não tem para onde fugir, entendeu? Quando você planta uma coisa, você vai colher os resultados disso. Então, se você plantar alguma coisa que traz problema, você vai colher problema, né? E se você plantar alguma coisa resolutiva, você vai colher a resolução desta questão, sabe? Então, aqui fala o seguinte, ó, cada dia é uma nova oportunidade de você fazer diferente, de você fazer novas escolhas, de você ficar mais livre, mais leve, né? De você escolher uma vida mais leve. Então, olha, cuidado para não se tornar o tipo de pessoa que fica arrumando problema para a cabeça e depois fica mal resolvido em todos os cantos, né? Porque às vezes isso acontece. Porque aí cria uma coisa ali, cria uma coisa ali, cria uma coisa lá,
fica um monte de ponta solta em vários lugares diferentes e isso só enrola você ao invés de te ajudar. Então aqui parece que tem algumas pessoas, ou pessoas que você conhece, que estão muito mal resolvidas e elas precisam se posicionar, né? De alguma forma elas precisam escolher um caminho que não vai dar para ter tudo ao mesmo tempo. Mas se elas tiverem ali a segurança, a confiança que elas precisam, é muito mais valioso do que um lugar caótico, né? Então aqui pede para você escolher mais a leveza do que o caos, se for possível, né? Então quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase: eu aprendo com as consequências dos meus atos, né? Eu me responsabilizo pelas consequências dos meus atos, porque aqui é sobre isso, tá? E a pessoa, se você for lidar com alguém, você vai lidar com uma pessoa que você precisa responsabilizar ela dos atos dela também, entendeu? E aí, né, cada um com as suas colheitas, porque não tem como colher pelo outro, né? Só a própria pessoa pode ter a colheita dela. Vamos lá para a opção número 2, coraçãozinho de quartzo verde, com essas pedradas depois do grupo 1, né? Vamos que vamos. Trago revelações urgentes sobre a sua vida hoje. Vamos lá. Eita. Bom, gente, aqui existe uma fofoca feminina, tá? Com o seu nome. Eu sinto, assim, tem 10 de copas, então são mulheres familiares ou mulheres que convivem com você de alguma forma, tá? Essas mulheres estão comentando sobre você. Só que eu sinto aqui que elas não estão falando mal de você, mas elas estão com algum tipo de preocupação, tá? Ou são mulheres preocupadas com a vida delas, querendo te procurar, querendo, assim, falar com você sobre algumas preocupações. Eu vejo essas duas coisas, sabe? Tipo, mulheres preocupadas com você, mas eu também vejo elas preocupadas com coisas pessoais e querendo te procurar, querendo falar com você. Não me parece um clima de guerra, só que me parece um clima meio desconfortável, sabe? Tem algum tipo de desconforto entre essas mulheres aqui. Vieram 3 rainhas na mesa, tá? Por isso que eu tô falando aqui das mulheres, porque vieram 3 rainhas ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui quem são elas, que preocupação é essa. Bom, aqui parece que assim, se elas sabem de algum problema que você viveu, elas podem estar, tipo assim, querendo saber se tá tudo bem, tá? Elas podem de alguma forma, vou até ver um pouco mais aqui. É isso mesmo, tá? Eu vejo 2 possibilidades. Ou elas estão preocupadas com alguma coisa que elas estão tendo uma noção sobre você, tá? Tipo assim, pode ser... Porque aqui, gente, eu não estou vendo maldade nessa preocupação. Eu vejo uma preocupação, tipo, genuína, por um lado, né? Nessa primeira possibilidade. Que é como se fosse assim, vamos supor que essas mulheres sabem que você terminou um relacionamento recente, né? E aí elas ficam, tipo, de alguma forma querendo saber de você ou conversando sobre você, tipo assim... Eu quero mostrar para essa pessoa que se ela quiser falar com a gente, ela pode falar com a gente, ela pode sair com a gente, ela pode contar com a gente, né? Pode ser que você tenha vivido alguma coisa meio triste, ou então você tenha, né, expressado alguma coisa, desabafado alguma coisa. E existe sim uma preocupação genuína com o seu bem-estar, tá? Então talvez esse desconforto nesse caso é aquela coisa tipo assim, eu queria ajudar essa pessoa, mas eu não sei como, entendeu? Porque a gente só faz o que a gente consegue mesmo, entendeu? Então aqui fala que, olha, eu não sei se você tá incomodado ou incomodada com essas mulheres, mas elas realmente estão apenas querendo que você fique bem, tá? Existe uma vibe aqui que elas esperam, elas desejam mesmo
o seu bem-estar genuíno. E talvez elas não estejam tão bem assim na vida delas, né? Mas elas querem que você fique bem sim, tá bom? Outra coisa que eu vejo aqui, podem ser outras mulheres que você já conhece há um tempo, tá? Que de alguma forma elas podem querer sua ajuda ou seu conselho. Irem atrás de você buscando ajuda e buscando conselho. Aqui fala pra você o seguinte, nesse caso, também não vejo maldade, tá? Mas respeite seus limites, porque pode ser que muitas falem com você ao mesmo tempo, muitas queiram fazer, né? Ou conversar com você de uma forma assim que te ocupe ao mesmo tempo, e você precisa respeitar o seu limite, tá bom? Não faça mais do que você e o seu corpo aguenta. Principalmente se vierem mulheres, tipo assim, com algum tipo de urgência, sabe? Porque aqui, gente, não tem urgência real. Aqui é uma questão de preocupações com relacionamentos, entendeu? Então, não, tipo assim, coisas urgentes são coisas, sei lá, de urgência hospitalar, entendeu? Isso eu considero urgente. Problemas físicos hospitalares que a pessoa tem que ir pro hospital agora, entendeu? Não é esse tipo de coisa que eu vejo aqui. Podem ser situações que elas querem, né, uma resolução rápida, mas, tipo, você não pode desrespeitar seus limites. Elas têm que respeitar o seu espaço, o seu tempo, beleza? Vamos lá. Trago mais revelações urgentes aqui sobre a sua vida hoje. Eita. Bom, aqui nós temos, né, uma pessoa apaixonada. Alguém aí está apaixonadinho por você, tá? Aqui veio numa vibe de cavaleiro, né? Uma pessoa cavaleira. Então, o que que acontece? Aqui tem alguém que tá de olho em você e que quer brotar no seu setor, gente. Ou essa pessoa vai te ver, e aqui já te aviso o seguinte, essa pessoa está muito feliz porque ela vai ver você, porque ela quer encontrar você. Ela adora passar tempo com você, gosta de você genuinamente, gente. Aqui é uma energia tipo assim, nossa, adoro estar com você, adoro falar com você, adoro saber de você, entendeu? A pessoa adora, ela tá animada. Só que a questão do cavaleiro é que ele não fica, né? Tipo assim, é uma pessoa que vai e vem, entendeu? Vai e volta, né? E aí essa pessoa, de alguma forma, ela quer demonstrar um afeto por você, mas ela não se fixa, digamos assim, entendeu? Até se você tem um relacionamento sério, né? Ou essa pessoa não está querendo compromisso agora, ou então essa pessoa já tem um compromisso com você, mas ela tá ocupada, ou ela tem outras coisas para fazer, outros lugares para ir, mas no meio desses tempos, assim, das coisas que ela tem para fazer, ela gosta de arrumar um tempinho para falar com você, para te enviar alguma mensagem fofa, ela pensa em você com carinho verdadeiro. Então aqui fala para você não duvidar do sentimento dessa pessoa, entendeu? Mas que também não é para você esperar que ela seja muito estável, entendeu? Porque é uma pessoa que ela não vem e fica, sabe? É uma pessoa assim, porque olha só, gente, essas cartas aqui são bem polêmicas, né? O louco, Ás de copas, Ás de paus, e a energia de 2 cavaleiros que veio aqui, é uma vibe tipo assim, empolgação do momento, entendeu? Não é necessariamente fogo de palha, mas é tipo assim, ai, vamos curtir intensamente esse momento aqui, e depois a gente vê o que que dá. Então é uma pessoa que ela não tá muito preocupada com os efeitos dessa conexão a longo prazo, né? Ela não tá pensando muito nisso. Vamos ver quem é essa pessoa e vamos ver se ela é confiável, tá? Porque, tipo assim, o sentimento ser verdadeiro, tudo bem, né? Agora, será que a constância vai acontecer ou será que ela vai ficar sempre assim? Vamos ver. Quem é essa pessoa? Eita! Nossa, gente, 3 cartas de ouros polêmicas também, porque olha, 9 de ouros é uma carta extremamente individualista, principalmente para relacionamentos, né? 5 de ouros, carência total, tipo assim, muita carência. E Rei de ouros, que foi a melhor carta entre essas 3 que caíram aqui. Então, assim, essa pessoa, ela quer
alguma segurança que você oferece, tá? E eu tô vendo que essa segurança é boa pra você também, tipo, não é boa só pra ela, mas ela tá se importando mais com a necessidade dela. Isso com certeza, né? Ela tá pensando muito mais no que ela quer se preencher. Então você preenche algum espaço, né? Emocional ou físico e etc. na vida dessa pessoa que ela não quer lidar com esse vazio. Ela não quer encontrar esse vazio lá. Porque o vazio é doloroso, né? O vazio, ele traz essa carência muito forte. Então, essa pessoa, ela foge do vazio. Ela foge dessa sensação de se sentir insuficiente, se sentir incapaz, né? E o Rei de Ouros aqui, pelo menos, traz um pouco de responsabilidade na hora de desejar alguma coisa. Porque essa pessoa, como ela deseja estar com você, ela quer isso, tipo, mais vezes, entendeu? Só que ela parece que não está pensando muito em todas as consequências desse comportamento. Então, assim, eu sinto que é uma pessoa que ela fica meio dependente de você, tá? Existe uma questão de dependência aqui, porque ela tá com uma vibe bem carente, ou então ela tá com uma vibe com algum problema de dinheiro, alguma coisa assim, né? Alguma perda material que ela tá tendo nesse momento, e aí para se distrair disso, ou então se ela recebe algum tipo de ajuda financeira sua, ela busca isso, né, para se sentir melhor. Então você tá tendo um efeito muito positivo nesse sentido na vida da pessoa. Deixa eu ver se ela tem aqui, se ela tem essa vibe confiável, né? Ih, olha aí. Nossa senhora, gente, 5 de espadas e 7 de espadas, não gostei muito, não. Olha só. Então, assim, essa pessoa, eu não vejo que ela pensa num longo prazo mesmo, não. É como se ela sentisse, vamos supor assim, que se ela não tivesse você na vida dela, ela teria que enfrentar aqui um problema financeiro, um problema material, alguma coisa assim, uma carência emocional também pode ser, tá? Que ela não quer enfrentar. Então você está meio que tampando aí o sol com a peneira, sabe? Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ter que lidar com isso, né? Estar com você não resolve esse problema, mas parece que a pessoa acha que resolve. Nesse momento ela tá achando que resolve. E, gente, querendo ou não, isso aqui pra mim é algo, eu ia dizer normal, mas eu vou dizer comum, entendeu? É bem comum que umas pessoas se sintam bem com a outra, às vezes, porque essa pessoa com certeza se sente muito bem com você. Aqui você faz ela esquecer dos problemas, entendeu? Você consegue distrair ela ou você bota esperança no coração dela, você de alguma forma traz aquele acalento, sabe? Só que essa pessoa, ela não fica, né? Ela, tipo assim, vem e volta. E os momentos que ela mais aparece são os momentos que ela está mais vazia, carente, preocupada, com algumas dívidas, entendeu? Então, assim, eu não estou vendo ela agindo, querendo atrapalhar a sua vida. Mas ela também não está muito preocupada se ela está atrapalhando sua vida ou não, entendeu? Esse que é o negócio que você tem que perceber. Porque, por exemplo, se ela te faz bem, mas ela está atrapalhando sua vida, você já sabe que vai ter colheita negativa no longo prazo. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar uma colheita negativa aí batendo na sua porta por causa das suas escolhas, né? Como eu reforcei lá no grupo 1. E aí, se essa pessoa te faz bem, mas ela não atrapalha a sua vida, aí é o melhor dos dois mundos. Só que aqui fala o seguinte, vamos supor que você pensa no longo prazo. Eu quero, sei lá, me programar para, sei lá, me casar com essa pessoa. Ela vai fugir, entendeu? Ela vai ficar tipo assim, depois a gente vê isso. Depois a gente faz isso. Aí você pensa, não, eu quero morar com essa pessoa, eu quero combinar isso com ela. Aí ela vai ficar tipo, não, depois a gente vê, não, depois a gente faz. Deixa isso pra lá, vamos postergar, entendeu? Vamos procrastinar. Outro dia a gente vê, vai dar certo, mas vamos deixar mais pra frente, entendeu? É como se falasse pra você perceber isso aqui, pra você não ficar se iludindo, tá? E pra você não ficar achando que essa pessoa está se preocupando demais com o impacto que ela tá causando. Por quê? Ela nem consegue se preocupar com o impacto que ela causa na sua vida, porque olha só, 5 de ouros e 9 de ouros, essa pessoa ela não está nem conseguindo muito se sentir bem com ela mesma nesse momento. Então, como é que você vai esperar que essa pessoa se preocupe tanto com alguém, né?
se nesse momento ela não tá nem conseguindo dar conta dela mesma, e quando vocês estão juntos ou quando vocês se falam, você traz esse alívio, entendeu? Você traz essa calma, ou então você traz esse bem-estar, ela se sente mais motivada, mais acolhida, entendeu? Você traz aqui um alívio para a vida dessa pessoa. Então, se ela também traz um alívio para você, aí tudo bem, tá de igual para igual, né? Mas se ela, ao invés de te trazer alívio, tá te trazendo ansiedade, sofrimento, sensações de angústia, de abandono, aí eu diria que não tá fazendo bem. E que mesmo assim você vai ter que tomar uma atitude aqui, né? Vai ter que tomar uma decisão aqui. Vamos lá, que mais? Que mais que precisa ser revelado hoje com o tarô Harmonia do Samba? Olha, aqui nós temos uma revelação masculina de amigos, tá? Tem uma vibe aqui de amizade masculina. Olha, 7 de espadas. Gente, tem uma vibe de amizade masculina aqui, onde um cara se aproveita do outro, tá? E... olha só. Provavelmente esses homens aqui, eles se conhecem há um tempo já, tá? Não são tipo... Ai, conheci esse parça há 2 meses. Não, eu sinto que é algo mais antigo do que isso, tá? Então, o que que acontece? O rei de paus, ele tá querendo se aproveitar do cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele tem medo de dizer não. Ele tem muita dificuldade de dizer não para esse rei de paus. Então, parece que ou esse rei de espadas vai dizer sim e vai se sentir traído, tá? Tipo assim, vai se sentir enganado, vai se sentir passado para trás se ele deixar esse rei de paus usar ele de alguma forma. Porque esse rei de paus aqui, deixa eu entender o que é que ele está querendo e o que que isso vai dar, né? Porque aqui é como se o cavaleiro de espadas, ele é como se ele tivesse uma certa consciência, mas é difícil para ele acreditar. Tipo assim, é meio dolorido enxergar isso com olhos reais, porque dói, né? Porque machuca, porque a pessoa sofre. Então, tipo, às vezes é um amigão dele, do passado, que tá ali se aproveitando dele e ele tem dificuldade de encarar isso como uma realidade. De alguma forma, você conhece eles, ou se você se identifica com o gênero masculino, você pode estar sendo um deles. Então, se você estiver se aproveitando de algum homem aí, ele vai se sentir muito chateado com você, entendeu? Ele vai ficar muito triste com você. Vai se sentir enganado, né? Deixa eu entender. O que está por trás aqui dessa manipulação masculina? Olha. Gente, tem uma energia invejosa. Esse rei de paus, ele é invejoso, tá? Nossa. Ai, gente, eu sinto uma coisa aqui que é como se fosse assim. O rei de paus está vendo o cavaleiro de espadas ter uma vida boa, que não é tão boa assim, tá? Mas na cabeça do rei de paus é uma vida muito boa, que ele tá tipo assim, eu preciso atrapalhar, eu preciso interferir. Eu não sei se ele faz isso de forma consciente, porque às vezes não é, né? Às vezes a pessoa não pensa assim, eu quero ir lá atrapalhar o caminho dele. Mas é isso que ele tá fazendo. Ele quer atrapalhar o caminho desse cavaleiro de espadas. E esse cavaleiro de espadas, ele tem dificuldade de dizer não, porque eu acho que vai rolar uma chantagem emocional aqui entre esses homens, tá? E, gente, inclusive pode ser pai e filho, infelizmente, para alguns casos aqui, né? Essa questão tá bem forte na questão masculina, na questão de inveja masculina, tá? Porque, por exemplo, esse rei de paus pode estar achando que a vida dele tá, sei lá, uma bagunça, tá difícil de organizar as coisas, ele precisa se aliviar de algum jeito desse tipo de caos, e aí ele começa a pensar, vou infernizar a vida do cavaleiro, vou de alguma forma causar uma perturbação aqui, vou manipular ele, vou fazer uma chantagem emocional para ele fazer algo para me servir. Para alguns isso envolve dinheiro e trabalho, né? Para outros isso envolve favores, ou então pedir que esse cavaleiro de espadas gaste um tempo na vida dele,
que ele não precisaria gastar, sabe? E esse rei de paus fica meio que perturbando a cabeça do cavaleiro, porque o rei já está perturbado, né? O rei já não está bem das ideias, não está satisfeito com a própria vida, está frustrado, e ele tá achando que a vida do cavaleiro é bem melhor do que a dele, entendeu? Que a vida do cavaleiro, nossa, é mil maravilhas. E eu tô vendo que ninguém tem vida mil maravilhas aqui não. Nenhum nem outro, sabe? Mas de alguma forma ele não consegue, né, querer... Porque também pode ser o rei de paus fugindo dos próprios problemas dele, querendo causar problema na vida do outro, ao invés de resolver os próprios. Porque é doloroso, né, esse processo. E aí alguns caras, eles fogem de enfrentar esses processos pessoais e acaba descontando em algum outro homem que ele ache mais vulnerável, emocionalmente, assim, chantageável, entendeu? Pode se fazer de vítima, de amigão, de tipo assim... Ah, você tem que, sabe... você tem que vir aqui, você tem que me levar pra sair, você tem que pagar, sei lá, minha janta, não sei. Tem alguma questão aqui que pode ser material ou uma questão de atrapalhar mesmo a rotina do cavaleiro, tá? Mas eu sinto que vai dar problema. Isso aqui não vai dar bom. Então, se o cavaleiro aceitar, ele não vai querer fazer de novo. Ele já vai perceber que ele não quer mais passar por isso. E se ele não aceitar, ele pode ficar se sentindo culpado, mas ele vai enxergar que ele tá fazendo a coisa certa quando ele bota limite e diz não pra esse rei de paus aqui, tá bom? É isso então, grupo 2. Vamos encerrar aqui com a mensagem do povo cigano. O sol, pelo jeito, vai ter um final feliz. Vamos lá. O sucesso, a prosperidade e a alegria dependem só de você. Não existe o impossível para quem confia em si, age com responsabilidade, prudência, equilíbrio, perseverança e otimismo. Em toda realização devem estar presentes valores éticos e morais. Faça sua parte e navegue rumo à felicidade. Então, olha, gente, é o momento de você fazer escolhas que te tragam a leveza, a felicidade, a prosperidade, né? E que você é capaz de olhar para isso, de analisar essas circunstâncias e escolher o que faz bem para você, tá? Inclusive, essa vai ser a frase de vocês. Quem quiser, já coloque aí nos comentários. Eu escolho o que me faz bem, tá bom? Porque você merece ser feliz, entendeu? Você não precisa ficar se culpando dessas circunstâncias aqui. E se tem gente preocupada com você, é porque essas pessoas querem te ver feliz, entendeu? Elas querem te ver bem. Então é o momento de você fazer escolhas com aquilo que te traz bem-estar no mínimo, beleza? É isso então que eu tenho pra vocês. Espero que ajude. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Se cuidem sempre e tchauzinho!